Bom dia, Rony. Oi, bom dia. Tá ouvindo Bom dia, bem? Giovanil. Bom dia. Estava aqui comentando que hoje a gente tinha pensado em conversar um pouco sobre esse tema urgente, que é a condução da pandemia no Brasil. Essa semana nós superamos, infelizmente, todas as previsões que já eram muito negativas. E hoje o Brasil lidera, é o epicentro da pandemia no mundo, né? Infelizmente, Eu por vou conta fazer, da condução. Vai, fala. eu vou fazer uma inversãozinha da luz. Eu acho que não estava muito boa ali onde eu estava. Ficou melhor? Ah, tá, Ou não? para mim tá tranquilo. Eu estava ali no local. Deixa eu ver se ali onde eu estou é melhor, Giovanil. Tá. Olha aqui. É Eu fiquei com a porque impressão o que dia está. tá bem nublado hoje, né? É, E aí aqui tá, talvez a luz. Aí tá um tá pouco boa mais para ti escuro. aí. Aqui está Tá, mais mas escuro. eu tô achando que tá um pouquinho mais escuro. É, né? Mas assim, acho que pode ser aqui. Pode, tá tranquilo. Mas justamente é porque A eu, luz, a eu luz do tava. ambiente está acesa? Tá assim. Ah, Será não, que é então porque a deixa luz. como. Não, fica melhor com a luz, é. É porque de fato tá meio escuro. Não, e eu estava muito afim de estar mais claro. Você está numa imagem boa, porque o programa desse café de hoje, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, quanto mais luz, melhor, porque o obscurantismo, o negacionismo nos colocou numa situação tão dura que eu estou vendo você, a minha, fico contente que você está bem, a imagem, tudo. Eu queria que os nossos internautas, nossos seguidores, pudessem amanhecer numa terça-feira nublada, é verdade, e a chuva nunca é sinal de coisa ruim. Mas esse momento que o país vive é muito duro, né, Giovanni? Então eu vou insistir mais uma vez para que fique. Eu vou mudar, para ficar mais claro, para a gente ficar, inclusive, se alimentando dessa necessidade da luz, Sim. da A tua varanda vacina. lá do lado das plantinhas, será que não dá certo? Ah, tá aí. Pode ser. Isso aí, eu vou fazer isso. Vou. Que já tem as boas energias também das plantinhas e tal, né? Porque realmente, Rony, Cara, nós estamos enfrentando uma semana muito difícil. É é verdade. eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, você e eu próprio, posso dar relatos. Ou a gente tem alguém da família, ou a gente tem alguém muito próximo que está enfrentando uma situação de dor, de luto, né, de preocupação, porque de fato esse desgoverno que a gente vem denunciando desde sempre, mas especificamente sobre a questão da pandemia, desde o início, né, ainda no ano passado, que nós dizíamos, não há como negar, não é uma gripezinha, não é? Então, todas as denúncias, todas as iniciativas que nós podíamos tomar, como um grupo político, como um partido político, orientando a sociedade com relação à gravidade do que nós estávamos enfrentando, agora nós estamos pagando um preço, não é? Pela irresponsabilidade. E ainda há quem ache que isso não se trata de genocídio. Ora, mas se deixar as pessoas morrerem, se trabalhar para que as pessoas morram, porque quando você não compra os kits de intubação, quando você promove a divulgação de remédios que não têm eficácia, chamado kit como é que eles chamam lá, tratamento precoce. Quando tudo isso Não, acontece, você está trabalhando para que a outra pessoa se prejudique. Giovanni, e você está começando aí a falar, e nós vamos conversar sim sobre esse momento duro, né? Porque o sistema de saúde no Brasil todo dando sinais de esgotamento, literalmente aquele medo
que nós todos tínhamos do colapso, né, tem chegado em muitos cantos. Eu queria, inclusive, começar o programa, porque, como eu digo, assim, vim para cá, para a varanda, para a gente... O dia está nublado, mas acho que a gente se deixa invadir pela energia, pela luz. Eu, particularmente, quero, ao iniciar o programa aqui, lembrar com muita saudade de uma amiga muito querida, que alguns dos nossos internautas, muita gente foi meu contemporâneo no movimento estudantil, com certeza deve ter conhecido, né? Nós perdemos ontem a Maria do Carmo Gomes. Eu digo isso porque o nome dela é de solteiro, quando a conheci lá nos anos 80, né? Mais precisamente 87, ela era uma pedagoga, sempre foi uma pedagoga vocacionada, de mão cheia, coordenadora na época do Colégio Oliveira Paiva, que ficava ali no Jacarecanga, no caminho do Liceu. Oliveira Paiva, Guilherme Rocha, né? Guilherme Rocha, né? Justamente, na época eu estava iniciando o movimento estudantil, e Carminha era coordenadora lá do colégio. E lá, naquela época, além de muito jovem, uma jovem pedagoga, mas mais ainda incentivando uma juventude que militava no movimento estudantil, no meu caso, no Liceu, lá no Oliveira Paiva, a Afonsina, o Rômulo Alexandre, que eram do Grêmio de lá, mas muitos outros estudantes do movimento estudantil teve na Carminha uma referência. Carminha, de lá para cá, sempre numa relação com a educação, né? Ela é professora do município, na época era coordenadora na rede particular, mas eu penso que já estava entrando na Prefeitura Municipal de Fortaleza, e eu estou lembrando da Carminha porque ela, na época, ela deu aula na escola ali no Carlito Pamplona, que por intermédio dela eu conheci, na época, o padre Fernando, que é um padre muito comprometido daquela paróquia ali do Carlito Pamplona. Acho que é a escola Nossa Senhora Perpétua Socorro. Exato. E de lá para cá, uma amizade tão grande que eu mais nova de Carminha, ela tem duas, sempre se tornou Maria do Carmo Gomes da Silva Bento, porque casou com outra figura maravilhosa, que é o Bento, e que aqui eu aproveito para, com essa dor que me invade, e somar a dor de tantos outros cearenses, brasileiros, que têm perdido pessoas muito queridas, né? Então, assim, queria começar esse programa vivendo um pouco dessa minha dor. A minha era muito importante para muita gente, para mim, então, uma referência como pedagoga, que foi como mãe, que se tornou como comadre e como amiga, né? É bonito, Rony, é bonito esse seu gesto, e ele é importante, porque nós estamos vivendo ainda mais um momento que se banalizam, não é? São números, e isso não é verdade. São pessoas, são vidas, são histórias, são mães, são amigas, são comadres, né? São homens e mulheres que nós estamos perdendo do nosso convívio, não é? Por razões absolutamente que poderiam ser minoradas. Não é? Eu não estou querendo dizer, evidentemente, que a pandemia não existe, que o vírus não existe. Isso existe. Mas a forma como o Brasil, a partir da presidência da República, a partir desse bolsonecida, vem conduzindo, ele simplesmente ampliou as chances de as pessoas chegarem a essa situação de perder a vida e nós perdermos pessoas queridas. Nós, inclusive, estamos nesse momento, hoje é 23 de março, né? Quando a gente volta no tempo e lembra que o mundo se abateu e o Brasil não foi diferente com esse vírus há 1 ano e 1 mês atrás, aí a gente fica imaginando como pôde
um país como o nosso, do tamanho que somos, e é óbvio que os desafios é bem grande do país desse tamanho, mas a força da economia brasileira, passado um ano, a gente está pior do que foi a primeira onda. É exatamente sobre isso que nesse Café da Terça de hoje, a gente começa aqui refletindo, eu, pela dor de ter perdido uma amiga, e sei que muitos, de alguma maneira, perdendo familiares, mas o Brasil perdendo seu cidadão, de um presidente que desde o início da pandemia não poupou esforços de atrapalhar. Foi lamentável, porque quando a gente está vendo, a nossa rede de saúde entrou em colapso no Brasil todo. Alguns estão padecendo da Covid sem a oportunidade de ser acolhido num leito. E não é só o leito de UTI, não. Nós estamos tendo problemas em alguns estados de leito. As pessoas não estão tendo como acessar. E você tem toda a razão. Há, sim, uma razão para isso. Nesse clima que é de pesar, mas lhe ouvi, você ontem estava dando notícia, quando a gente conversou informalmente sobre hoje, do manifesto, inclusive, de parte... Olha, eu vi um comentário na internet do tipo assim, né? Tá vendo a que ponto chegamos? Algumas figuras que nessa nossa sociedade, pelo poder econômico que concentra, estão alheios a muita coisa. Ignoram muita coisa. Ignoram a pobreza das pessoas, ignoram as dificuldades do povo trabalhador, porque eles, e aí eu estou falando e quero que você fale um pouco mais, do manifesto que envolveu os bancos, né, banqueiros, grandes... Economistas, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Pois é, eu fico imaginando na rede social, alguém dizia assim, tá vendo? Começou a bater na porta deles. Me parece que na porta do povo mais pobre já bate há muito tempo. O presidente Bolsonaro, se não bastasse toda a ignorância que move a postura pessoal dele, mas as atitudes na condição de presidente se provaram um ano depois o desastre que se tornaria, que é o que está acontecendo. Os brasileiros morrendo, porque o vírus na segunda onda é mais agressivo, a rede de saúde colapsando e a vacina, que é a saída, aqui no nosso país, caminhando muito lento. O que é que vamos... Sem esquecer que ano passado, a Pfizer ofereceu ao Brasil um lote e o governo brasileiro negou a aquisição dessas vacinas. Então, como eu falava no início, Rony, não é apenas uma atitude negacionista, não é apenas uma atitude passiva, vamos dizer assim, de dizer que nada está acontecendo, que é uma gripezinha ou coisa do tipo. É mais grave ainda, é uma atitude proativa para, de fato, prejudicar ainda mais a situação. Quando não adquire as vacinas, quando não renova a compra do chamado kit intubação, né, que são os sedativos, enfim, todo o material necessário para que esse atendimento possa acontecer. E mais grave ainda, que aliás eu queria aproveitar para dizer aqui, Rony, é um absurdo que um senador da República do Ceará, o Girão, está fazendo nas suas redes sociais, juntamente com o presidente Bolsonaro, de quem é aliado, defendendo um tal de tratamento precoce que até as próprias farmacêuticas que produzem os medicamentos indicados nesse tal kit precoce já dizem, as próprias farmacêuticas, as donas dos medicamentos estão dizendo são remédios ineficazes no caso de Covid. Então, veja, não é só uma atitude de negar, é uma atitude de ir além disso, é uma atitude de promover a desinformação, de levar pessoas à morte, de pessoas que ficaram por muito tempo receosas, tá certo? De tomar a vacina porque achava que ia ter contra-efeitos, tá certo? Que ia trazer prejuízo à saúde. E hoje o Brasil, por conta desse tipo de postura, dessa atitude de levar pessoas literalmente à morte,
tá certo? Levou o Brasil a ser o epicentro. Veja que você estava falando dos banqueiros, eu abri aqui a BBC Brasil, e aí a chamada é a seguinte, na íntegra, 2 pontos. O que diz a dura carta de banqueiros e economistas com críticas a Bolsonaro e propostas para a pandemia. Os banqueiros, como você bem lembrou, sempre lucraram nas grandes crises que o Brasil enfrentou, inclusive agora na pandemia. Os banqueiros não deixam de ganhar dinheiro, eles ganham dinheiro com esses juros exorbitantes do cartão de crédito e outras coisas mais, taxas de administração bancária e por aí vai. São vários os meios. Tá? Por que eles agora estão chegando a essa conclusão? Porque o Brasil, Ronivaldo, sob o governo desse genocida, está virando um par internacional. O Brasil você já não pode mais utilizar o passaporte para acessar determinados países. A grande maioria dos países, Estados Unidos, Europa, Canadá, não aceitam mais brasileiros, com receio de que nós viramos os leprosos, né? Antigamente a crise, né? Nós viramos os grandes leprosos, esse preconceito, esse estigma, em função de um dado fático da realidade. O Brasil hoje é um país que tem produzido variantes muito mais perigosas, muito mais contagiantes, no sentido de serem mais disseminadas, facilmente disseminadas. Né? O lado negativo disso tudo. E aí as portas estão fechadas para o Brasil. E, evidentemente, isso também afeta a economia internacional, porque as importações, as compras de produtos brasileiros também passam a ser afetadas. Tá certo? E outro detalhe que explica também um pouco essa atitude inesperada, mas importante, dos banqueiros e de grandes economistas, ex-presidentes do Banco Central, que assinam esse documento. É que também, além de tudo isso, a rede particular, os maiores hospitais de São Paulo, que atende à elite econômica brasileira, uma vez que esses grandes empresários, industriais e economistas e banqueiros não estão conseguindo sequer sair do país para buscar atendimento hospitalar no exterior, só resta a própria rede particular hospitalar brasileira. Os hospitais top, chamados os hospitais mais caros do Brasil, também estão com leitos lotados. Também não tem, entende? Então, é um conjunto de fatores, é de fato caos. É de fato o caos. Tá certo? E quem mais paga com tudo isso, evidentemente, são os mais pobres, são os mais frágeis. Porque se de um lado tem a contaminação pelo vírus, tem a falta de atendimento médico hospitalar, tem a falta de leitos, que também não adianta criar leitos à torta e à direita. Se hoje o Brasil resolver criar, sei lá quantos mil leitos, não vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque não tem os insumos, não tem os equipamentos e mais, não tem recursos humanos. Os nossos profissionais da saúde, os nossos médicos estão esgotados. A gente se cansa de estar em casa, de cumprir esse único remédio que nos resta de solidariedade, de consciência coletiva, de vivermos em sociedade, que é quem pode permanecer em casa, tá certo? E os médicos que estão desde o ano passado enfrentando o risco de se contaminar, de morrer, de levar o vírus para dentro da sua casa, etc. Então, assim, a situação é muito grave. E mais grave ainda, para encerrar, a falta do auxílio emergencial. Queria só acrescentar um dado ainda sobre essa história do sistema, né, de saúde, porque não tem mágica. Você pensa, por exemplo, o desafio aqui mesmo no estado do Ceará, o governador Camilo tem se superado no sentido de você vai criando UTI. A rede vai tá para colapsar, ele cria mais 50 leitos em algum lugar. Não quero nem só lembrar que ele adquiriu foi um hospital inteiro. Tem uma capacidade muito grande de superar. Mas chega um momento, por exemplo, que é esse que você diz. Não tem como você equipar UTI, mesmo que você materialmente a proponha, sem material humano, sem a enfermeira, sem o profissional médico, sem a equipe. E olhe que eu parei um pouco essa reflexão para lembrar que, olha a que ponto chegamos. Acho que no Distrito Federal está sendo feita uma convocação para profissionais da saúde que já estavam aposentados, né, que passaram, mas que, diante da crise, porque você tem uma capacidade humana que não é ilimitável. Aliás, nós já perdemos, o Brasil, por uma série de questões, é o país que mais perdeu profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem
a pandemia. Então, chega um momento que você perdeu gente, você está tendo que criar UTI toda hora, porque para correr atrás do prejuízo. E aí chegou um momento que está aí, o colapso. Então, no Distrito Federal, eu vi essa informação de ontem, que foram convocados, que bom, as pessoas se virando. O governo convocando profissionais aposentados, porque a situação é realmente muito, muito grave. E aí você ia começar a falar de um outro assunto, que é o auxílio emergencial, e que eu quero ouvir, mas eu quero ratificar justamente dizendo, gente, vocês vejam o que é o resultado de um mau governo. O Brasil chegou, todos os países enfrentam problemas com essa crise sanitária, com a pandemia no mundo. Mas aqui faltou, inclusive, o comando da nação. E quando eu coloco isso, a gente sabe que os governadores e prefeitos, na contramão do que o governo federal estava fazendo, foram tomando atitudes corretas. Senão, era pior. Agora, nós chegamos aonde chegamos porque num país continental, do tamanho do nosso, é natural o comando da liderança precisar vir de cima, de um governo federal, de um Ministério da Saúde. E nós estamos justamente em 2 anos de governo, 1 ano e 2 meses de pandemia, 3 ministros da saúde, esse agora não saiu, o outro não assumiu. Gente, isso é surreal, isso não existe. E aí eu quero só para acabar esse comentário, para a gente ir para a questão do drama social que está vivendo muitos brasileiros, e o auxílio emergencial, eu quero que você coloque um pouco, mas na saúde a gente precisa ter claro que nós estamos pagando essa conta, esse preço, pelo negacionismo adotado pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, principalmente esse atual Pazuello. Pelos outros dois, inclusive, na contramão do que o presidente desejava, estava à luz da ciência, né, pensando Sim. nas coisas. E aí é lamentável, porque em agosto, quando a gente foi quando começou as primeiras pesquisas dos consórcios nacionais, dos grandes laboratórios, o Brasil esnobou. O Brasil, inclusive, como você lembrava, recusou a oferta de doses, né? E aí nós estamos vivendo esse drama. Eu quero aqui, inclusive, lembrar, gente, por favor, quem pode, não saia de casa. Porque na ausência farmacológica, que é uma medicação eficiente, não tem. Esse vírus é de acordo com cada organismo. Ninguém não... Então, esse debate que, inclusive, pasme, a ignorância, a estupidez, essa coisa do tratamento precoce, dependente, é óbvio que todo médico tem a autonomia de tentar muitos medicamentos, porque a autonomia médica nunca foi questionada. O que sempre, e que esse é o problema, é que alguns, iludidos por esse debate, essa fala negacionista, de que a cloroquina, de que isso e aquilo, não faz do que é mais importante. O que é? O isolamento, o distanciamento social, usar máscara, coisas simples. Quando a gente precisou agora do lockdown, é porque é o que é mais eficiente para assim no mundo todo. Aí nós ainda temos, no Brasil, cenas como a dessa semana que passou, a gente com a rede de saúde toda colapsada e uma série de brasileiros indo às ruas para dizer que não é eficiente o lockdown, que não pode fazer o lockdown. Bom, é um drama que esse país não merecia, está passando, e que, ao passar, a gente precisa aprender a lição e identificar os problemas para que a gente, inclusive, caminhe para frente, né? O auxílio emergencial, eu quero abrir esse debate dizendo que qual é a primeira maldade deste governo federal? É que nós estamos em março, janeiro, fevereiro, 3 meses. Não havia necessidade nenhuma, Giovanni, de interromper o auxílio emergencial. O governo poderia, por decreto, ter continuado. A gente já sabia que ele nunca quis pagar muito, que eram os 600 que a gente empurrou
goela abaixo através do Congresso, porque por Ele ele... queria 200, né? Naquela época lá, no ano passado. Pois é, mas o que eu quero dizer é que eles ficaram agora numa novela para pagar 250. Esse país, e o dinheiro é do povo, tem reservas de 1 trilhão e 200 bilhões. Um decreto era o suficiente para até resolver os valores, sei lá o valor, se a ideia do valor dele já era 250, eles não terem se interrompido. Sabe o que, é que está vendo agora, meu irmão? Não sei se você percebe. São as pessoas indo às ruas com fome. Pessoas estão indo, por sinal, no trânsito, para pedir comida. Olhe a que ponto estamos chegando à irresponsabilidade deste governo federal, que, inclusive, no auxílio emergencial, que eu quero lhe ouvir um pouco agora, como eu estou dizendo, interrompeu por 3 meses. A primeira parcela vai sair agora em abril. E as pessoas passando muita dificuldade. Pois é, e o valor é menor do que foi no ano passado e vai atender um número menor de pessoas do que foi ano passado. Diminuiu em todos os sentidos. Diminuiu o valor do auxílio emergencial e diminuiu a quantidade de pessoas que vão ser atendidas, assistidas por esse auxílio. Você falou muito bem, as pessoas estão indo à rua, porque vejam, porque, eu acredito que você e algumas pessoas que nos acompanham somos privilegiados nessa situação, porque a gente tem uma casa, a gente tem um lar, um ambiente que nos proporciona atender a esse chamado científico da saúde pública de permanecer em casa, não é? Mas a grande maioria das pessoas hoje, essa é a realidade das periferias metropolitanas brasileiras, são casas de um cômodo que dividem 6, 8 pessoas, que moram juntas, tá certo? E eu falo isso com a experiência de quem já dormiu em beliche de rede. Você sabe o que é beliche de rede, Ronivaldo? A casa é tão pequena, como beliche de rede. A casa é tão pequena que às vezes a gente dormia um sobre o outro, entendeu? Em rede. Então, assim, essa realidade é a realidade da maioria da população brasileira, sobretudo das populações que moram nas periferias urbanas metropolitanas, né? Então, chega um momento que, se para quem tem um ambiente mais confortável, tem uma casa, um apartamento, tem um quintal, uma situação de espaço físico mesmo, se torna às vezes exaustivo, cansativo, gera ansiedade, por isso também a gente está tendo uma explosão de casos de adoecimento por problemas de saúde mental, né? Ansiedade, depressão, coisas do tipo. Imagine quem tem que compartilhar uma casa, um ambiente pequeno, com muitas pessoas, e mais sem ter o que comer. Então é uma situação desumana. É desumana. As pessoas às vezes ficam preocupadas em fazer determinadas comparações com a experiência histórica do nazismo na Alemanha, né? A gente não precisa ir longe. Vamos lembrar o que foi a escravidão no Brasil, não é? Nós não precisamos de exemplos históricos de fora. A gente viveu aqui a escravidão, a gente sabe como eram tratados os escravos, os filhos de escravos. E hoje a situação de abandono, que está se colocando e se impondo a uma parte importante da nossa população, dos nossos concidadãos, irmãos brasileiros, por aí, sabe? É desumana. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, Rony, está fazendo um inquérito para acompanhar como os governos, se eu ver aqui, até a fiscalização está para não dar informação pela metade, a OMS separou um grupo de países e vão fazer uma perícia. E todos os países membros da Organização Mundial de Saúde, da ONU e tal, vão ser submetidos a um processo, em princípio, sigiloso, não é público, mas as informações vão chegar. E o Brasil está incluído entre esses países que vão ser uma espécie de auditoria para saber como que os governos lidaram, para saber os casos que foram de sucesso, mas também para saber os casos que foram evidentemente de fracasso. E o Brasil está nesse grupo dos piores exemplos, das piores práticas no enfrentamento da Covid. Então, o Brasil hoje, só para citar aqui o trecho, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu que o Brasil representa um risco para o continente e para o mundo. O epidemiologista da Universidade Johns Hopkins, que é hoje um dos principais centros de pesquisa enfrentamento e alternativas de tratamento para a Covid,
O Eric é um nome, acho que é asiático, Eric Feng Jing, um dos responsáveis pelo monitoramento da Covid-19 no mundo, divulgou uma série de opiniões duras contra o Bolso Bosta, o Bolso Genocida, tá certo? E ele diz o seguinte, abre aspas, quero oferecer uma mensagem de esperança ao povo do Brasil. O mundo vê as dificuldades que vocês passam. Conversei com colegas da OMS e também no governo norte-americano. O mundo não esqueceu de vocês, mesmo que seu líder, às vezes, o faça. Eu não vou falar o nome dele. O Bolsocida, tá certo? O Bozuelo é a pessoa que líderes de todo o mundo precisam chamar e pressionar. Ele está literalmente impedindo esforços para melhorar a situação. Se a crise continuar no Brasil, temo, diz ele, pela estabilidade do país. Veja, uma preocupação que extrapolou as fronteiras nacionais. Hoje há cidadãos no mundo todo preocupados com esse governo genocida que nós temos no Brasil. Porque, como eu disse, não é só uma postura negacionista, Rony, né? É uma postura de fazer contra, de fazer o mal. Quando ele não libera o auxílio emergencial, ele está prejudicando as pessoas, ele está condenando a morte. Porque as pessoas ou vão se submeter a trabalhos clandestinos, pegando e aglomerando em ônibus e coisas do tipo, vão para o meio da rua, vão para a porta de supermercados. Uma situação, Rony, que eu esperava nunca mais ver acontecer no meu país. Hoje nós estamos vivenciando tudo isso. Além da própria Covid, do caos na saúde. E hoje mais, nós não vivemos só o caos na saúde. Nós vivemos também o caos nos serviços funerários, nos cemitérios. Porque já há situações, eu mesmo tive a informação de uma pessoa muito próxima que perdeu um parente querido, que não podia fazer o sepultamento, porque já estava tudo agendado, lotado e não tinha mais condições. Veja, é uma situação realmente muito angustiante, que deve nos causar muita indignação, e nós nunca podemos esquecer que são vidas, são pessoas, são histórias que estamos perdendo por causa da irresponsabilidade do governo brasileiro, desse presidente genocida, que não cuidou e ainda continua sem cuidar da vida das pessoas. E eu queria lembrar para você que justamente a vacina tem sido naturalmente a solução, até porque a ausência farmacológica de um remédio, o tratamento de Covid em cada um dos corpos que é acometido, uns são tratados com corticoide, com antibiótico, outros, você pode até imaginar essa ladainha da cloroquina, que alguns podem, ao tomar, ter dado certo, mas a verdade é que não há um fármaco que seja comprovadamente eficiente. Ao dizer isso, eu fico, então, aqui lembrando, meio que para poder fazer, em perspectiva, se alegrar mesmo numa situação tão difícil, que os governadores do Nordeste estão de parabéns pela iniciativa de, inclusive, para compensar a lentidão, a má vontade, a incompetência do governo federal, os governadores se somaram no consórcio e estão aí, né, fazendo um negócio que era o governo federal para estar fazendo. E que eu passei, inclusive, curioso e justo, o governo federal agora está correndo atrás. Tem até propaganda pátria amada dizendo que o país se comprou 100 milhões de vacinas. Gente, o problema é qual? Para a gente não ter dúvida. Lá atrás, na hora que era para ter investido, porque o Brasil tem capacidade para isso, em algumas pesquisas de consórcio, como foi feito pelo Butantan, como foi feito depois, só para demarcar, que ele fez com o laboratório da AstraZeneca, de Oxford, né, com a outra. Fizemos só duas coisas. O Chile fez 4 movimentos desses na hora certa. Olha como é que está hoje. Está tendo prioridade na compra das vacinas. O Brasil, na verdade, se não for agora essa medida que nós estamos tendo com os governadores, mesmo esses números que o governo está anunciando, nós já estamos pagando o preço. Agora que nós estamos com
em torno de 4, 5% de gente que já tomou uma dose. Mas a segunda dose, para imunizar mesmo, nós não chegamos nem a 3%, gente. Que loucura! É óbvio que isso não caminhou para isso. Então, é realmente muito duro. Nós estamos fazendo esse café da terça de hoje, conversando sobre tudo isso ao mesmo tempo. Né? A perda de pessoas queridas, que todos nós temos alguém para lembrar, para contar. Seu avô está na UTI. Também está na UTI, padecendo. Na UTI, né? Situação delicada, entubado. Pois é realmente. E o que é mais angustiante, a gente vendo o nosso sistema de saúde, ó, eu tenho andado muito com essa camisa, sempre que tenho tratado desse tema, porque defender o SUS, e o SUS se mostrou para nós uma redenção. Agora mesmo, bastava nós termos a vacina, que pela capacidade que esse país tem, através do seu sistema único de saúde, um dos mais eficientes, nós somos o maior país em know-how de vacinar. Nós aplicamos, aliás, um dia desse eu vi esse número, é espantoso. Mas, justamente, nada disso está podendo ser feito, porque o Brasil, na hora certa, por culpa do governo federal, não adquiriu vacina. E quando eu digo isso, não basta agora dizer que está comprando 100 milhões. Não, esse é o problema. Quando todo mundo estava investindo na vacina, esse presidente estava dizendo que ela não servia, que era questionável, que não era obrigado, que não sei o quê. Estava com essas lorotas, como diz aqui no nosso Ceará, que lorota só não faz mal quando diverte, com coisas simples, mas com coisa séria. Lorota é irresponsabilidade. As lorotas cometidas por esse genocida, por esse presidente do nosso país, esse desgoverno, a gente não pode deixar de evidenciar, porque senão depois as pessoas vão fazendo de conta que foi, todo mundo é culpado, todo mundo... Ninguém é culpado da pandemia. A pandemia atravessou o mundo. Mas aonde o país teve capacidade de ser liderado por quem? Pelo presidente. O normal é o presidente liderar. Você pega o exemplo dos Estados Unidos. Qual foi a liderança do como é o nome do outro que saiu? Trump. Do Trump. Era do negacionismo. Óbvio que lá, os seus Estados Unidos, coincidentemente, o país que mais se pesquisa, que mais avanço tem, aonde mais morreu gente. Culpa do Trump. Alguém tem dúvida? Bastou agora o Biden assumir com o desastre já em curso, mas aí ele dá uma turbinada pela força que tem as pesquisas e tal, para adquirir vacina, e está vacinando por dia 2 milhões de americanos. Todo dia. Está aí. Como é que eu posso não comparar? Como é que aqui a gente quer evitar esse falso debate? Aqui não se trata da gente estar culpando esse ou aquele, não. Todos têm que fazer sua parte. O governo federal não fez a dele, os governos estaduais estão fazendo, mas ainda agora, com menos de uma semana, ele estava questionando as medidas do Distrito Federal, da Bahia e acho que do Rio Grande do Sul. Mato Grosso. Questionando. Acho que do Mato Grosso, não? Pronto. São 3 estados que ele entrou. Então, Giovanni, meu Deus, o que dizer que não, que a gente vai estar fazendo muitas orações para que Deus maravilhoso possa nos proteger. Faça a sua parte, use máscara, faça o isolamento. Se você puder, não saia de casa. Porque esse agora é o problema. O nível de contágio está tão grande, só tem um jeito de você não ser acometido. É você se isolar. Porque do jeito que está o contágio, no descontrole que causou, é por isso que você tem razão. Na hora que esse governo nega R$ 250, já que é o que ele queria dar durante 3 meses, ele colaborou para que as pessoas, pela necessidade, se exponham a ter sido contagiado. E está aí. Hoje, nós, em todo o Brasil,
estamos com o sistema de saúde colapsado. Lamentavelmente, o Brasil, como você disse há pouco, é o epicentro no mundo dessa pandemia, colocando, inclusive, em preocupação o planeta todo, em virtude de que, não controlando aqui, você pode, inclusive, desencadear problema em outros países. É lamentável que um país como o nosso chegue aonde chegou. Mais ainda de que a gente esteja perdendo pessoas, como eu perdi a Carminha ontem. Tomara, Deus maravilhoso proteja que você não perca seu avô, que ninguém perca, que Deus proteja as famílias, que seja misericordioso e que a gente avance um pouco na vacina, porque Deus é protetor de todos nós, mas temos que fazer a nossa parte. Eu estou lembrando da medida que os governadores estão conquistando, e acho que isso é a luz no fim do túnel. É a luz que precisa iluminar a gente. Né? É isso, meu querido Giovanni. Eu penso, inclusive, que a gente está caminhando aí para concluir. Eu quero lembrar que você depois salve o vídeo, porque está no seu, para eu poder migrar o meu. Com eu queria certeza. pedir desculpa. O meu aparelho estava com problema e eu achei melhor apresentar aqui usando o da Sônia, né? Mas é isso, meu camarada. Queria... A gente sempre termina o café da terça, independente dos temas que trata, é sempre programas descontraídos. As pessoas, é muito legal vocês dois, mas hoje não tem como ser para cima, né? Não tem. A gente tá para baixo. Eu tô para baixo porque perdi a Carminha. Você tá para baixo porque tá com o seu avô entubado. Muita gente não está bem. É óbvio que a gente não pode se deixar bater mais. Vamos ter força, vamos repegar as nossas orações, vamos ter cuidado da nossa mente para que a gente não sucumba. Esse país vai caminhar para frente. Nós não merecemos isso que está acontecendo, mas nós vamos vencer. Nós vamos derrotar o vírus, nós vamos vacinar a nossa população. É essa perspectiva que eu acho que a gente termina o café de hoje nessa esperança, nesse horizonte, né? É isso. Então, vacina já para todo mundo. Quem puder, fique em casa. Todos os cuidados vão ajudar a salvar vidas. E a gente não pode perder, Rony, mesmo com esse sentimento de angústia e de tristeza, a capacidade de se indignar e de ser solidário com quem está enfrentando a morte, o enlutamento por conta desse governo genocida. Vacina já. E até a próxima terça, meu querido. Tem sido muito importante a sua fala e a sua luta para a gente superar esse momento. Vamos em frente. Abraço. Falou.